cantar. Muitas vezes nos emocionamos só com a palavra Jesus. Dependendo em tom menor, irá atingir o irrefutável sentido do homem, que é a sensibilidade. A sensibilidade está ligada também aos acordes menores. E a palavra, o nome Jesus, expressa muito amor, justiça, Pai da eternidade, advogado, juiz, Deus conosco. Então, seria possível realmente que um nome tenha um significado. Então, em algum dicionário por aí, o Romilson Ferreira tirou a informação. Ele não é tão cabeça de jumento de não ter uma fonte. É jumento, sim. Então, ele deve ter uma fonte de que o nome Jesus significa porco ou cavalo. Qual que é essa fonte e de onde que vem essa fonte? E se essa fonte é verdadeira? Ponto espetacular na live, professor Adolfo Eucler. Vamos lá. Essa questão que você colocou, o nome Jesus significa porco e cavalo. A primeira vez que eu vi essa questão do nome de Jesus foi um grupo mais antigo que o próprio Romilson Ferreira, foram os caras que ensinaram o Romilson Ferreira a ser burro, foi que diziam que o nome Jesus significava Deus cavalo. Por quê? Os caras pegavam o Jesus do grego e tentavam voltar ele para o hebraico. Então eles falavam aqui, ó, Jesus. Então, sus no hebraico é cavalo. E ele vem de El. Aí falava assim que o nome Jesus no grego era El-sus. Só que é um erro. É um erro isso aí. Por quê? O nome Jesus, ele é uma adaptação grega do Yeshua. O que acontece? Por que você tem um sus no final? Por que você tem um sus no final? Por causa da declinação grega. Yeshua, Yehoshua, no hebraico, é nome de homem. Yeshua, Yehoshua, em hebraico, é nome de homem. Ah, qual que é o seu nome? Meu nome é Yeshua. Pronto, é homem. Só que nomes terminados em esse som A, assim, essa forma, no grego, normalmente são nomes femininos. Então, o que acontece? Para soar um nome, para ser um nome masculino no grego, é colocado a terminação os. Ou no caso de Jesus, colocou-se a terminação o ômicron, y e sigma. Colocou-se o sigma, essa terminação final, por causa da declinação que era para nomes masculinos, segundo a declinação no grego. Qualquer gramática introdutória de grego que vocês pegarem, lá vai explicar que nomes terminados em os da segunda declinação são, em maioria, nomes masculinos e que essa é a marca. E quando você vai para a primeira declinação, que a maioria são nomes femininos, a terminação é em alfa, Yeshua. Então, para Yeshua não ficar parecendo nome de mulher, eles adaptaram, tiraram colocaram um os, e aí o que acontece? Eles pegaram o Yod, transformaram num Iota, o Shin teve que virar um Sigma, e aí eles não tem U, não tem uma letra que tenha som de U do grego, então eles colocaram o ômicron e o Y, e a terminação e a declinação, que é natural da língua grega. Jesus é assim, é mais simples do que imagina. Um conhecimento de grego e um conhecimento de hebraico está resolvido. Está resolvido. Um conhecimento de grego e de hebraico. Então, pro hebreu falar Yeshua e Yehoshua, tá top, normal, é nome de homem. Pro grego, para uma pessoa de fala grega pronunciar um nome como Yeshua, primeiro porque eles não tinham o Shin, né? O Sim, o Shin, eles tinham só o Sigma. O Sigma é som de sapo, não é Shin ou Sim, né? É sapo. Tem 3 S no hebraico e apenas um S em grego. Então, você tem Jesus, uma terminação masculina, uma adaptação de um nome hebraico, completamente normal. E assim, nenhum estudioso de grego acha problema nisso, ok?
Só que os caras, eles vão pegar o quê? Vão pegar o nome com a adição de declinação, a adaptação para a língua grega e vão tentar voltar para o hebraico, dizer que aquele sus ali é cavalo, dizer que o iota com o eta é uma adaptação do el, tipo, uns negócios sem nexo, sem observação nenhuma. Agora a questão do Deus porco, né? Que o Romilson Ferreira, o que ele fez? O cara foi um gênio. O cara é um gênio. O que ele fez? Ele pegou o nome Jesus, do latim, já transliterado em latim, e o que ele faz? Ele coloca no Google. Ele vai lá e coloca no Google. Aí o que ele fez? Ele colocou no Google e aí ele separa a palavra. Só que o problema é que a maneira que ele separa está errada. Porque o latim também tem declinação. O latim também tem declinação. E o latim você tem que ir na raiz, só que ele separou a raiz errada da palavra, que aí deu o significado de Deus porco. Só que você pode pegar e abrir qualquer dicionário de latim, e nenhum deles, abrindo Jesus, vai definir Deus porco. Por que nenhum dicionário de latim menciona Deus porco e no Google menciona? Porque o Google é uma máquina que erra cerca de 10% em suas traduções. E quando você coloca o Google na mão de um analfabeto funcional, de uma mula que marcou o arrebatamento várias vezes e errou, e vive marcando arrebatamento em cima de arrebatamento, na mão de um cara desse, vira uma arma mortal de heresia. Pela burrice dele. Porque se ele estudasse um livro de linguística, se ele estudasse latim de fato, se ele abrisse um dicionário de latim, ele ia ver o erro dele. Mas o que acontece? Como ele não pode estar errado, ele vai juntando o quê? Ele cria essa questão em cima do nome Jesus, ele começa a juntar com um monte de informação desconexa, e aí ele junta tudo e dá... Aí uma pessoa que não conhece do assunto acha que ele está certo, porque a pessoa não tem informação. Mas qualquer estudioso olha para isso e fala, mano, o que esse analfabeto funcional está falando? Né? Por que esse analfabeto está falando? O que esse analfabeto está cometendo esse erro, entendeu? Então, eu digo, Romilson Ferreira, ele está sendo instrumento na mão de Satanás pela própria ignorância dele. Esse homem, ele vai queimar no fogo do inferno. Vocês acreditam que um dia, numa live, os caras me pegaram um vídeo dele, ele dizendo assim, ó, porque os Simpsons diz a verdade acerca do nome Deus porco. Aí ele pega um episódio dos caras lá, do italiano que cuidava de um porco, tá ligado? Ele pega um episódio nada a ver só para adicionar o que ele tá dizendo. Peraí, estamos discutindo semântica, linguística, questão de nomes, e o cara tá pegando o Simpson para a tese dele. Imagina eu, vou chegar lá, vou defender um mestrado, um doutorado, eu chego para minha banca de doutores e falo assim, olha, eu vou dizer isso com base nos Simpsons. Meu amigo, os caras me escorraçam ali. Os caras vão rir da minha casa. Esse cara é um fanfarrão. É exatamente o que o Romilson Ferreira está fazendo com vocês. Vocês estão julgando e achando que ele está brilhando, mas a gente olha para o princípio de pesquisa dele, ele erra por não abrir um dicionário de latim, ele vai abrir Google, então ele já começa aí. Ele erra porque ele não conhece linguística, entende? Ele não consegue interpretar corretamente uma Bíblia em língua portuguesa. Ele mencionou a Bíblia de Jerusalém, né? Um dia, o primeiro vídeo que eu vi dele, ele me abriu em Êxodo 3,14, acreditem se quiser, e ele não soube interpretar a nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém. Por quê? Ele menciona o seguinte, Êxodo 3,14, ele menciona aqui na nota de rodapé que o termo eu sou o que sou, não existe no hebraico. Aí ele fala, não existe nenhum manuscrito hebraico que traga eu sou o que sou. Só que ele não entende que a nota de rodapé não está se referindo a manuscrito, está se referindo a teoria documental. Que se você ler a introdução da Bíblia de Jerusalém, você tem três fontes para a origem do Pentateuco. É assim que funciona. A Bíblia de Jerusalém funciona na base da teoria documental, que já foi abandonada academicamente, praticamente, né? Os homens, os acadêmicos hoje não defendem mais essa teoria documental, porque a Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia criada em 1970. Ela é uma Bíblia de estudo em francês de 1970. Eu tenho uma original aqui, 1971. E ela seguia essa época, essa linha. E aí eles estão comentando aqui que nos primeiros documentos, não manuscritos hebraicos, existiam essas 4 variantes, né? A Eloísta, Javista, Deuteronomista e Sacerdotal.
e que foi sendo adicionado na tradição, mas isso é quando era narrativo, passou para ser escrito e mistura e tal. Aí você tem o quê? Ele aqui não está discutindo o manuscrito hebraico, está discutindo uma teoria do meio acadêmico que já é ultrapassada. É isso. Olha só. Perceberam? O cara, ele não sabe, ele não soube, ele achou que estava se referindo a manuscrito hebraico. Você pode pegar todos os manuscritos hebraicos que trazem Gênesis, Êxodo, que trazem Êxodo, eles trazem Êxodo, eu sou o que sou, em hebraico. Eles trazem. Mas o Romilson, ele diz que nenhum manuscrito hebraico diz. Só que por que ele errou? Porque ele não sabe interpretar a língua portuguesa. Ele não sabe interpretar uma Bíblia que ele lê em português. Aí eu vou esperar o quê desse cara falando de hebraico, de grego, de latim? Vocês vão esperar o quê? Em quantos vídeos dele ele trouxe um dicionário de grego? Quantos vídeos ele trouxe um dicionário de hebraico? Quantos vídeos ele trouxe um dicionário de latim para falar sobre o assunto? Nunca, ele nunca trouxe. Eu nunca trouxe, entendeu? Simples assim, o cara, ele é incapaz. Então, e ainda tem gente que leva a sério e vai defender um cara desse na internet. Por quê? Porque a internet, ela deu voz para pessoas como eu, como o de Sá, mas ela também deu voz para idiotas como o Romilson Ferreira. E a gente vai fazer o quê? O diabo, ele brilha, o diabo, ele vai fazer ele vai usar esse instrumento dele chamado Romilson Ferreira à vontade, para um cara que marcou arrebatamento mais de 22 vezes, pô.